Oi! Hoje é a resenha do conto História Interrompida, de Clarice Lispector, do seu livro Primeiras Histórias, aqui no Contos do Meio-Dia. E antes de começarmos, uma rápida pergunta. Você já está participando do sorteio de livros em comemoração a 1 ano de canal? Se não está, entre no link aqui em cima e saiba das regras. Basta preencher um formulário de pesquisa e apontar qual livro você quer ganhar. Se não for um desses 4, você pode apontar o livro lá numa loja virtual e dizer: eu quero aquele. Se eu for sorteado, manda para minha casa. E é isso que vai acontecer. Agora, bora para a resenha. Ele era triste e alto. Jamais falava comigo que não desse a entender que seu maior defeito consistia na sua tendência para a destruição. E por isso, dizia, alisando os cabelos negros como quem alisa o pelo macio e quente de um gatinho. Por isso é que sua vida se resumia num monte de cacos, uns brilhantes, outros baços, uns alegres, outros como um pedaço de hora perdida. Sem significação, uns vermelhos e completos, outros brancos, mas já espedaçados. Assim começa o conto História Interrompida, de Clarice Lispector, que conta a história de um casal, que nesse começo aqui ainda está se conhecendo, mas talvez por outro lado já se saiba tudo. Talvez aquele momento onde o casal deve tomar aquela decisão de continuar junto ou não. E talvez a narradora aqui dessa história já saiba a resposta. Que eu não vou dizer, né? Porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto, mais uma vez aqui nesses contos de Primeiras Histórias de Clarice Lispector, já dá para perceber algumas características bem comuns. E vale lembrar, esses contos aqui desse livro Primeiras Histórias realmente são seus primeiros escritos, ainda lá no começo da sua carreira literária. E temos quase uma repetição de 2 outros contos que já vimos aqui nas semanas anteriores. Mais uma vez temos um casal que está na mesma posição. Um homem um pouco, ou muito, né, intelectual, muito sabedouro das coisas, e uma mulher, às vezes um pouco, inicialmente inferior, mas que vai chegando ao mesmo patamar do companheiro. E aí sim bate aquela dúvida: já que eu estou quase superando, será que eu devo continuar com ele? Sim, no fundo parece que é sempre isso as histórias da Clarice Lispector, pelo menos aqui nesses primeiros contos. Mas também a gente pode ver esse detalhe em outros que eu já li anteriormente. Afinal de contas, a própria Clarice Lispector era uma mulher muito inteligente, que com certeza era extremamente intelectual. Mas isso, para falar a verdade, não importa agora, e sim o texto de hoje, onde temos esse casal aqui em conflito mais uma vez. Só que, falando em conflito, né? Conflito é o texto aqui da autora. Ele é o mais difícil de entender na sua estrutura narrativa. Em alguns momentos, mesmo que seja um texto até curto, você não sabe direito o que está acontecendo na história. Parece que a narradora aqui ela está escrevendo uma outra história. Também tem isso, né? A Clarice gosta de falar sobre a própria arte literária dentro dos seus contos, muita metalinguagem. E aqui parece que está acontecendo isso, uma espécie de escrita dentro aqui deste relato desta mulher. Principalmente porque é uma passagem de tempo, a história começa lá quando eles ainda não são casados e depois, um pequeno spoiler, vai avançando um pouco. A história, na verdade, é muito truncada, claro, de propósito. E aqui, uma coisa que acontece muito com jovens escritores, há uma tendência de você parecer mais hábil na escrita, de fazer histórias complexas e muito codificadas. E disso decorre que um leitor vai ler e falar: mas peraí, o que está acontecendo? Será que esse texto aqui é mais antigo que os outros que a gente já viu até agora? Pode ser que sim. Como eu disse, é uma tendência natural de alguém que começa a escrever. Ele faz uma coisa complicada, complexa, quase hermética para si mesmo, como se fosse um desafio para os leitores. Tentem me entender, é assim que eu sou, mas eu não quero dizer exatamente em palavras claras, então eu vou complicar de propósito. Eu tive essa sensação aqui com esse texto. E aquela coisa, se o autor não está ajudando você a entender a história,
bom, você também fica com o pé atrás para com ele, né? Com o texto. Podemos nos questionar do que vale um texto que você precisa ler 3, 4, 5 vezes para tentar entender o que está acontecendo direito na situação ali e de fato não chegar em lugar nenhum. Agora, dando um exemplo da dificuldade desse texto aqui. O personagem Mira. Exatamente o que ele é. É difícil de entender, o texto não ajuda, o texto complica de propósito. Eu não vou dar nenhuma dica do qual foi a minha interpretação, ou pelo menos o que o texto diz exatamente quem é Mira, ou o que é Mira. Dá essa dualidade também, porque é melhor que vocês leiam e tirem as suas próprias conclusões. Mas o que eu quero dizer com esse personagem de Mira aqui é que ele serve de complicação para a história. Tudo bem, dá para entender, mesmo que você, no final das contas, não tenha a certeza absoluta de quem é Mira ou o que é Mira. Não importa, isso não contribui para o desfecho da história, pois o desfecho é muito amargo para os dois personagens ali principais, tanto a narradora, que não sabemos o nome, e nem este homem quem ela se relaciona. Também não sabemos o nome, no máximo sabemos que a letra inicial é W. Aliás, outra característica aparece da Clarice Lispector, né? Já tivemos um personagem num conto anterior que era chamado de D reticências, e aqui W reticências. Pelo jeito, a autora gosta de fazer isso, em vez de apenas não nominar um personagem, ela dá uma pequena palhinha do que seja. Mas do mesmo jeito, é um personagem não nominado, e naqueles termos que eu sempre falo, quando o personagem não é nominado, geralmente ele é um modelo de representação. Agora, embora essa história seja confusa, não dá para dizer que ela é ruim. Não, ela tem as suas características interessantes. E de novo, mesmo que esse texto seja uma certa repetição do que a gente já viu anteriormente, por exemplo em Obsessão, ou então em Eu e Jimmy, não dá para dizer que ele é ruim, muito pelo contrário, há bons elementos aqui nessa história. O problema é que o geral não me agradou muito, pode ser claro que muita gente goste muito mais desse texto do que dos outros. Naquela coisa também, esse é um texto muito mais rápido e vai direto ao ponto, bom, ele vai direto ao ponto, mas também ele complica, né? Que, por exemplo, era a minha crítica à Obsessão, né, que era um texto gigantesco e podia ser resumido. Eu e Jimmy foi menor, mas foi um pouco inferior à Obsessão, e é o caso aqui também. Mas aqui eu complico mais, é exatamente essa forma cifrada de narrar essa história. Uma mesma história. Assim, uma consideração também, né? O conto se chama História Interrompida, então estruturalmente a Clarice quis fazer uma história interrompida, cheia de quebras, de cacos, como foi o que eu contei ali no começo, na abertura do texto. Sim, o texto é quebrado, ele é cifrado de propósito, mas, lembrando que eu já falei, se a autora não quer comunicar facilmente aos leitores, necessariamente nem todos vão compreender ou gostar ou se envolver. A gente precisa se envolver com a história, não é? Mas também a gente percebe que ela é comum em termos de enredo já visto, então pode ser que não. Se você vê essa história apenas independente das outras, pode ser que você ache ela muito interessante. Se você vê já colada com as anteriores, aí você fala, talvez não seja tão bom assim. Enfim, para História Interrompida de Clarice Lispector, eu atribuo apenas 3 asteriscos. Bom, é isso. Semana que vem, na segunda-feira, mais uma resenha de Primeiras Histórias de Clarice Lispector. E já amanhã, uma resenha de Monteiro Lobato do seu livro Urupês. Todos esses aqui no nosso projeto Contos do Meio-Dia. E enquanto esses vídeos não chegam, confira aqui do lado dicas de outras resenhas de contos aqui também do projeto. E até mais!